Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui no nosso canal para podermos juntos estudarmos, orarmos, nos fortalecermos, rogarmos por aqueles que sabemos estar necessitados, por unirmos as nossas forças, por consolidarmos as nossas amizades. É muito importante ter cada um de vocês aqui presentes. Muito obrigada. Durante o nosso momento de estudo e oração, nós estaremos sintonizados às energias e vibrações do bem, do amor, da paz, da esperança. E rogamos ao nosso querido Jesus que possa estar nos abençoando os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, abençoando toda a humanidade terrestre, seus irmãos, para que possamos juntos irmos caminhando, evoluindo, seguindo adiante, rumo à nossa evolução mais adiante, quando seremos espíritos mais conscientes, menos ignorantes, mais iluminados. E tudo isso é muito bom, né? Eu brinco que nós estamos vivenciando um filme que a gente sabe que o final vai ser feliz, porque todos nós nos tornaremos espíritos perfeitos, puros e iluminados. Sejam bem-vindos. Obrigada a você que está aqui online e ainda não colocou a sua mensagem no chat, e obrigada a todos vocês que estão colocando essas mensagens carinhosas no nosso chat. Vamos dar uma olhada quem já está aqui. Andréia, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Jacira, querida, Estela, querida, Dorminha, Didi, Marisa Fleury, Melissa, Solange, Zanira, Tita, Andréia, boa noite a todos vocês que estão aqui. Rosana, seu Antônio, Paulo, Maurício Duval, Vera, Dona Vanúzia, Dona Mariângela, Lúcia, Fátima Lemos, obrigada pela presença de vocês, boa noite. Vamos ao nosso estudo da quarta. O livro a ser estudado é este, de Divaldo Franco, né, a psicografia, autoria espiritual de Joana de Ângeles. Que seca, que calor, hein, meu povo? Aqui tá quente, calorão. Bom, nós iremos estudar o capítulo 15 deste livro, né? Este livro fala Garimpo de Amor, o amor em diferentes, amor e desapego, amor e progresso, amor e vida, amor e cura. Mas hoje nós iremos estudar amor e mudanças. Será que o amor opera mudanças nas nossas vidas? Né? Eu estou vendo ali que Tarcísio já entrou, Dona Irene, querida, também. Boa noite para vocês. Dá uma vontade de ficar lendo, né? Mas que atrapalha o raciocínio, né? Porque quando eu vejo ali algumas fotinhas, a escrita querida, a gente fica com saudade, né? Da presença, do abraço. Mas é isso. O capítulo 15, Amor e Mudanças, só um minutinho. O capítulo 15, Amor e Mudanças. Eu vou ler alguns trechos deste capítulo, porque ele é longo para a gente estar estudando aqui no nosso estudo de oração, e aí depois eu faço os comentários, tá certo? Então, quem quiser estudar novamente, capítulo 15, Amor e Mudanças, do livro Garimpo de Amor. O amor muda quem ama e altera para melhor o mundo em que vive. Olha que bonito. O amor altera para melhor o mundo em que vive. Então, a nossa resposta já está aí, né? O amor opera mudanças. Todos os atos humanos modificam a estrutura moral e espiritual do mundo. Sem amor, estabelecem conflitos e dão surgimento à agressividade e violência. Atos humanos amorosos criam climas de fraternidade, entendimento recíproco e abrem espaço para o desenvolvimento e progresso da sociedade.
O amor possui a força ciclópica de alterar todas as coisas, quer sejam percebidas ou ignoradas. O amor não pode ser dimensionado conforme os interesses de cada indivíduo, mas amar naturalmente, essa é a finalidade da vida. O amor, para alcançar o seu objetivo, tem que romper as barreiras que tentam impedir-lhe os avanços. Invariavelmente, há um desejo de tornar-se pessoa amorosa em relação às demais, às vezes conduzindo fel e amargura no coração, ansiedade na conduta, interrogações, conflitos na mente. Esse ainda é um estado de amor ausente, amor em desalinho, que deve ser corrigido, para que essa presença afável produza modificações internas, acalmando os torvelinhos íntimos e apaziguando as aflições. O alto amor é fundamental para o amor ao próximo. As pessoas que amam de maneira espontânea não se dão conta do poder de que dispõem e de como conseguem mudar as pessoas que lhes cercam, alteram os acontecimentos à sua volta e favorecem o mundo com seus pensamentos e a sua conduta. Aquele que ama, sorri, contagia os outros que perderam o endereço de si mesmos. O amor muda quem ama e altera para melhor o mundo em que vive. O amor verdadeiro é uma forma de manter Cristo no pensamento, nas palavras e nos atos. Tendo por missão mudar o mundo, o amor é a presença de Deus na psicosfera do planeta terrestre. Que lição linda, né? Maravilhosa essa lição. Como eu falei para vocês, eu li alguns trechos, mas o capítulo é maravilhoso, né? Então, quando a gente fala de amor aqui, né, não é apenas aquele amor entre os apaixonados. Esse também é um amor muito importante, mas é aquele amor universal. O amor fraterno, materno, paterno, o amor que existe entre amigos de verdade. É esse amor que engloba este universo, porque nós fomos criados, somos sementes deste amor que Deus tem por nós. É deste amor que nós estamos falando, né? Então, muito importante aqui a lembrança de Joana, quando ela fala que todos os atos humanos modificam a estrutura moral e espiritual do mundo. Mas ela fala que a falta de amor leva à agressividade, a conflitos e a guerras. E os nossos atos, quando tem amor, abrem caminho para o progresso, para a evolução e cria um clima, né, de fraternidade, de entendimento. Nós precisamos de pensar que é muito complicado na nossa situação evolutiva, ainda temos muito a aprender, somos crianças espirituais, é muito complicado a gente entender a extensão deste amor que os Espíritos nos falam, né? Então, quando nós temos um objeto de amor, né, seja um filho, seja um pai, uma mãe, um companheiro, nós nos sentimos plenos quando estamos próximos, né, desses que nós amamos. E nós nos sentimos incompletos quando nos encontramos distantes ou quando perdemos o ente querido. Isso porque nós temos o privilégio de conhecer diferentes nuances deste amor. Por quê? Porque Deus, em sua infinita bondade, Ele não usaria de uma teoria sem que nós pudéssemos experimentar essa prática, né? Eu digo que a diferença, né, depois que eu me tornei mãe, foi muito grande, do olhar que eu tinha sobre o restante do mundo, sobre as outras mães, né? E eu já contei aqui para vocês, uma vez que eu estava lá em Uberlândia, e foi aquele burburinho no vizinho da minha tia,
e de repente o carro da polícia chega e efetua a prisão, né, do filho dessa vizinha, que era uma senhorinha de idade. E aí aquele rapaz de camiseta, short, chinelo, pego, algemado, levado, né? Mas quando ele está lá naquele camburão, naquela parte de trás, a mulher pede, espera, policial. E ela vai lá dentro, busca um cobertor, uma manta de lã, porque era o mês mais rigoroso, enrola e entrega para o policial, não deixa meu filho passar frio, né? Eu acho que aquela atitude pegou o policial de surpresa, que ele levou o cobertor, né? O que é aquilo ali? Eu compreendo aquela mãe. Eu compreendo aquela mãe que tem o seu coração sangrando, porque tem um filho que ainda não aprendeu a se amar e a amar o próximo, né? Então, por isso, eu imagino, né, que nós somos compreendidos por aqueles que têm uma empatia e que conseguem enxergar os processos pelos quais passamos. Mas eu tenho a certeza de que o nosso Pai, esses espíritos benevolentes que nos assistem, a nossa mãe, Jesus, eles nos aceitam. Eles compreendem todos os processos que nós estamos passando. Porque quem de nós não passa por processos difíceis, né, nesta vida? Bom, então eu trouxe aqui algumas observações para eu não me perder contando casos e histórias, né, para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa lição. Algumas observações que eu fiz. Então, quando Joana de Ângeles fala amor e mudanças, nós precisamos de lembrar que os autores espirituais nos deixam claros, né, que o amor muda as estruturas morais, transformando-nos em pessoas mais éticas, moralmente mais evoluídas. O amor muda as estruturas espirituais. Por quê? Porque a minha caminhada espiritual, ela se modifica. Porque eu vou me vinculando às minhas relações, estabelecendo o amor como o sentimento dessas relações. O amor efetua mudanças nas relações com aqueles que eu convivo hoje, né? Às vezes eu conheço alguém, a pessoa tem uma cara de antipático, eu não gosto de conversar muito, fico mais distante. A vida nos presenteia com uma surpresa, com aquelas coincidências, né, que não são coincidências, da gente sentar numa mesa de aniversário e conversar com aquela pessoa que a gente achava antipática. De repente a gente percebe que a pessoa não é nada daquilo, que era uma projeção que a gente fazia. E aí a gente começa a conversar e percebe o quanto que a gente tem afinidades, o quanto que a gente passa a admirar, o quanto que a gente passa a conquistar, estabelecer uma vinculação amorosa, de amizade ali. Então, o amor, ele mexe com todas essas nossas estruturas. Mas também houve um estudo feito pelo Deepak Chopra, né? O Deepak Chopra é aquele médico, escritor, escreveu mais de 30 livros. Ele dava aulas, indiano, né, mas mora nos Estados Unidos. As aulas dele sobre o mecanismo da medicina do corpo e da mente, né? E ele também fala sobre a espiritualidade. E ele, o Deepak Chopra, ele fala uma coisa muito interessante, que todos nós somos capazes de mudar a nossa biologia através do que pensamos e sentimos. Olha que fantástico. Então, ele trazia o exemplo, né, do quão necessário é aprender a nos amar para que nós possamos mudar essa estrutura para a saúde, para a felicidade, para a alegria, para a aceitação, né? Então, o Deepak Chopra, ele fala que você energiza tudo aquilo a que dá atenção, através do nosso pensamento. Então, quando você pensa, você coloca uma atenção, você bota uma energia junto.
Então, a energia gerada por nós, ou por nós enviada, está vinculada aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, se eu coloco muita atenção, né, num processo de dificuldade no trabalho e começo a ter pensamentos negativos, o que vai acontecer? Logo, logo eu estarei com um quadro de estresse, né, instalado. Se eu olho como oportunidades de crescimento, eu vou estar mais capacitada ainda e mais fortalecida para lidar com as adversidades daquele trabalho. Então, uma única situação, dependendo do pensamento, do sentimento, ela pode tomar caminhos diferentes, né? E esses caminhos diferentes alteram a nossa estrutura biológica celular, né? É o estudo de Deepak Chopra. Então, ele explica nas aulas dele que o funcionamento das nossas células está ligado aos nossos pensamentos e podem ser constantemente mudados por eles, né? Outra pessoa que nos explica isso, Louis Hay. E André Luiz, no seu livro, né, No Mundo Maior, ele deixa muito claro o quanto que a mudança do padrão do pensamento, do negativo para o positivo, né, do medo para a coragem, para a força, do ódio para o amor, muda a estrutura biológica, celular, espiritual, social, familiar, moral e reencarnatória do indivíduo. Olha que coisa. É fantástico quando a gente pensa nisso. É fantástico a gente saber que nós todos somos portadores de um poder e que a gente não toma posse. A gente se esquece. A gente entra no redemoinho das nossas emoções e a gente não para, não pensa, não age da forma como precisaríamos e deveríamos, né? Por que de uma mesma situação algumas pessoas adoecem tão profundamente a mente, né? Adoece o corpo, e outras vivenciando situação igual ou semelhante não adoecem? Existe ali um padrão diferente, que sai apenas da questão fisiológica, né? Bom, então, o que o Deepak explica? Que nós temos ondas, por exemplo, pegando o amor e o medo, né? O medo, ele é um sentimento que parte do ego. O ego solitário. O ego que acha que precisa de dar conta de resolver tudo. Aquele ego que cobra. Então, o medo, ele sai do ego. O ego emite ondas de baixa vibração. Ondas desarmônicas que o medo provoca, né? Então, quando eu estou com medo, eu desarmonizo o meu sistema de energia, eu desarmonizo meus sistemas que funcionam. Vocês já notaram que às vezes a gente passa por um medo tão grande que de repente a gente tem crises de diarreia, né? Isso que Deepak fala. Então, o que houve? Você estava bem, não tem uma virose, faz exame, não tem nada, mas passou por um medo grande, você faz uma diarreia, né? Ou você faz um tremor, calafrios, ou você altera a pressão arterial. Então, nós já temos hoje exames que comprovam que existe uma mudança grande de um estado para o outro, dependendo do sentimento que eu estou cultivando. E é isso que Joana de Ângeles fala. Mas para Deepak, os pensamentos, quando eles emitem ondas de amor, essas ondas de amor saem do ego que já estão subjugados à aceitação da presença de Deus em suas vidas. Então, quando nós aceitamos o amor divino, quando nós estamos conectados com essa energia universal de amor, de cuidado, nós emitimos, né,
nós instruímos a nossa consciência superior a emitir ondas poderosas, equilibradas de amor. E o que faz? Equilibra todo o sistema e vai auxiliando num bom e maravilhoso funcionamento do corpo físico. Olhem bem para vocês verem a diferença. Quando eu passo por uma descarga de adrenalina num assalto, né? Então eu vejo que chega um assaltante e quer me render, né? Passa o celular, tal. Eu levo aquele susto, mas eu desperto qual é o meu sentimento? O medo. O medo de ser ferido, de ser morto, de ser agredido. Então eu aciono o meu medo. Quais são as ondas que vêm? Ondas desarmônicas e de baixa vibração. E aí desestrutura o meu organismo. Agora, se eu levo um susto, porque eu estou ali em casa e de repente toca a campainha e eu vejo quem chegou, o amor da minha vida, que de repente estava fazendo um curso em outra cidade, né? O meu noivo chega, bate a campainha e eu levo aquele susto. Mas quando eu vejo aquela pessoa que eu amo, né? E que me fez a surpresa, o que eu vou jogar junto com esse susto que eu levei? Eu não vou jogar o medo, né? Eu vou jogar amor. Eu vou jogar alegria, felicidade. Entendem como que situações semelhantes, dependendo do sentimento que eu estiver ali cultivando, eu vou remodelar a minha estrutura biológica, certo? Então, por isso que nós precisamos de prestar muita atenção no que eu estou jogando como alimento energético espiritual para as minhas células se alimentarem, né? A depressão, ela faz com que a pessoa, de repente, desalinhe, né? As pessoas no quadro depressivo tenham pensamentos de tristeza, pensamentos negativos, de menos-valia, de desesperança, né? E o que acontece? Um quadro depressivo, quando eu estou no quadro depressivo, existe uma diminuição da produção de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores em baixa podem provocar a depressão, e quando eu estou com depressão, se eu não tiver ajuda, esses neurotransmissores também não são produzidos como devem, na quantidade certa e tudo mais. Então, a depressão, ela altera o meu sistema endócrino, ela altera o meu ciclo do sono. Até as plaquetas do sangue ficam diferentes de uma pessoa que não está com depressão, quando você vai observar. Fizeram estudos que a composição da lágrima de alguém deprimido e muito triste, a composição é diferente da lágrima daquele que está chorando de alegria. Olha para vocês verem. Que coisa fantástica. A lágrima da alegria, a lágrima da tristeza são diferentes, né? Estão ali atuando de forma diferente sob a influência dos sentimentos que estão no nosso coração. Então, o que nós estamos pedindo? E quando eu falo isso, de quem que é o ouvidinho mais perto? O meu aqui, né? Então, eu estou buscando prestar atenção e peço que vocês busquem essa atenção aos pensamentos. Cuidar dos seus pensamentos deve transformar-se num hábito, como de escovar dentes, tomar banho. Ninguém gosta de sair por aí com a boca fedidinha. Ninguém gosta de ir ao encontro sem estar com o banho tomado, arrumadinho, para encontrar, né, um amigo que não vê ao mesmo tempo e num aniversário, né? Ninguém gosta do carro com problemas, né? Ninguém gosta da casa com goteiras. E por que nós não cuidamos da nossa casa principal, que é o nosso corpo, a nossa mente? Entendem? Então, atenção aos pensamentos, né? Por quê?
Até existe um ditado: como é que eu estarei amanhã? Depende de como você se sentir hoje. Então, às vezes, se você não está se sentindo bem, e se você não procura se esforçar e mudar o rumo que aqueles pensamentos estão indo, você vai ter a consciência, a partir de agora, que o seu organismo estará em desequilíbrio. Se eu permaneço e alimento o vitimismo, o negativismo, o medo, a ansiedade, a tristeza, com os meus pensamentos, eu vou me adoecendo. Por isso que a depressão traz comorbidades. Por isso que tem pessoas que têm inúmeras doenças advindas de uma depressão. Por isso que a ansiedade traz comorbidades. Né? Por quê? Porque nós temos um sistema integrado, nada é separado. Corpo, mente e espírito é um só. Entendeu? E aí nós precisamos de nos fortalecermos, buscando este hábito. Vocês acham que Chico Xavier não sofria, não chorava e molhava o seu travesseiro com lágrimas? De tristeza, de medo, de ingratidão? Você acha que Divaldo não chora, não fica triste, não se sente só? Você acha que Francisco de Assis não sentiu dores nas feridas do corpo provocadas pela lepra que ele adquiriu? Você acha que Irmã Dulce, com 30% de capacidade pulmonar, não sofria por falta de ar? Todos esses ícones de esforço e boa vontade, sem serem santos, mas buscando trabalhar o seu lado negativo, eles venceram. E venceram porque insistiram, batalharam. Né? Se Irmã Dulce fosse negativista e ficasse na vitimização, ela ia ficar deitada e falar: agora vocês cuidam desse hospital, eu estou com pouca respiração, né? É muito difícil respirar. E pronto, ela ficaria. O que ela fazia? Ela dormia numa cadeira, arrastava aquele oxigênio, ficava ali e trabalhou até a sua morte. Chico, com 92 anos, precisava de ser carregado. Era ali um ossinho, sabe, ambulante. Tão magrinho, tão doentinho, mas quis ir até o fim, recebendo as pessoas, dando uma entrevista, falando das mensagens, a conexão com o mundo espiritual, né? Então é isso a vida. A vida também tem aquele momento de escolha. E aí nós vamos nos lembrar de uma pessoa que, para mim, é um ícone do Evangelho, porque ela teve que fazer escolhas muito complicadas. Quando a gente percebe João, o evangelista, que foi chamado por Jesus, era aquele, né, o apóstolo predileto, para poder estar ali com ele, João não sofria. João já estava pronto, né? João já era um espírito tão elevado que estava ali com Jesus e tinha afinidades, né, muito grandes. Quando a gente percebe Pedro, que era intempestivo, mas ele tinha uma boa vontade, ele acreditou em Jesus e seguiu Jesus. Mas ele era um homem correto, trabalhador, tinha sua família. Né? Quando a gente percebe Paulo de Tarso recebendo de Jesus a missão de dar continuidade à divulgação do cristianismo, Jesus sabia que ele era um homem valoroso. Ele tinha dentro dele a ética, a retidão naquilo que ele acreditava. Ele errou porque tinha a ignorância de acreditar nos preceitos, nos ensinamentos, nas leis daquela época. Mas assim que ele conheceu Jesus, ele mudou. E corajosamente, dezenas de anos, ele foi reto, fiel, né, a Jesus. Mas nós temos alguém
do Evangelho. Madalena. Não foi à toa que Jesus apareceu para Madalena primeiro. Ele poderia ter aparecido para João, para sua mãe, ele poderia ter aparecido para Tiago, para qualquer um dos apóstolos. Por que será que Jesus aparece para Madalena? Porque Madalena, ela tinha contato com todos os tipos de vícios, né? Da luxúria, tudo Madalena estava ali no meio de todas as facilidades para o espírito cair. E quando ela conhece Jesus, ela teve que abrir mão do luxo, do tipo de amizade que ela tinha, das bebidas, das joias, das roupas, das posses e do poder. Porque ela poderia ser viciada no poder, porque ela tinha todos aqueles homens poderosos aos seus pés. Porque ela sabia o segredo de todos, né? Ela era adorada pela sua beleza. Então, Madalena saiu de uma fase complicada da vida dela, porque ali não tinha nenhuma sementinha, mas tinham vários vícios. E o que Madalena faz? Conhece Jesus e decide mudar de uma única vez tudo. Deixa sua vida para trás e segue o Mestre. Mas ela segue de uma forma linda, sendo aquela amiga de todas as horas. E ficando com a mãe dele, ali, aos pés da cruz, acompanhando, sofrendo, porque ela amava verdadeiramente Cristo. E ele, quando ressuscita, ele aparece, primeiramente para Madalena. Isso gerou muito ciúme, né? Os outros apóstolos, por que aparecer para uma mulher que não tinha tanto valor, ainda mais Madalena, né? Mas Jesus queria dizer com isso que a mudança do padrão de pensamento e de sentimento de Madalena, o amor havia transformado Madalena. O amor havia transformado a vida dela e de todos que a cercavam. O amor mudou. E era isso que Jesus queria enfatizar, né? Só que o amor, ele não muda apenas quem ama, né? Então, as histórias do Evangelho são maravilhosas. Vocês acham que o nosso querido Chico, 92 anos depois, saiu daqui como ele chegou? Claro que não. Ele foi mudado lá no seu ser, intimamente, para poder, do quanto que ele trabalhou, do quanto que ele aprendeu ao longo dessa encarnação. E por que nós insistimos em não amar? E por que nós insistimos em não nos amar? Como que é difícil lidar com a nossa baixa autoestima? Ok, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu ambiente de casa foi assado, tudo muito difícil, as dificuldades, papapá, recebi bullying. Ok, a sua vida foi terrível, a minha foi, de várias pessoas foi, em vários momentos da vida. Isso não é justificativa. É preciso decisão. Lembra de Madalena? Ela tomou uma decisão. Eu vou amar. E o meu amor vai ser diferente. Mas falta para nós, né, essa intensidade do amor. Porque a gente fica achando que sabe amar e ainda não sabe. Mas nós precisamos ter a humildade para aprender, né? Todos nós somos repletos de sentimentos. Não é privilégio seu ter rebeldia, ingratidão, tristeza, inveja, orgulho, né? Medo, pânico, tristeza, depressão. Não é privilégio seu. Faz parte de todos nós. Em algum momento das nossas vidas, nós estaremos com algum desses sentimentos mais latentes. Mas esses sentimentos, eles ocupam um espaço no nosso coração e na nossa vida. E aí eu pergunto para vocês, eu estou aqui com esse copo d'água cheio, quase cheio. E se eu pedir para alguém, né?
por favor, me dê um copo de suco de laranja. Aí a pessoa vem, tem como despejar o suco de laranja nesse copo cheio? Não. Vai despejar, o que vai acontecer? Vai virar aquela água melecada com suco e vai derramar. Vai ser um bom suco de laranja? Não. Vai ser uma boa água? Não. Então, para que entre o novo, é preciso esvaziar o que é velho. Vamos abrir a nossa mente e o nosso coração. A espiritualidade está nos avisando constantemente. Vamos abrir mão das velhas crenças limitantes que nós temos. Daquela crença que nos impede de acreditar que podemos ser felizes mesmo sendo imperfeitos. Podemos ser felizes e merecemos a felicidade. Nós não precisamos nos castigar com doenças, com solidão, com nada do que faça o nosso coração sofrer. É preciso que eu quero suco de laranja, eu pego isso aqui, jogo na plantinha e venho com um copo vazio, pode despejar. Mas eu tenho que me despojar daquilo que está cheio no meu coração, para que abra um espaço para entrar o amor de Jesus, para entrar um amor por mim, pelo meu Pai e pela humanidade. Então nós precisamos de trabalhar. E existe uma forma, sabe? Existe um remedinho que ajuda a transmutar esses sentimentos e a despojar desses sentimentos para esvaziarmos esse cálice que é o nosso coração, para recebermos aquilo que é transmitido pelo Pai, por Jesus. Né? Esse remédio se chama Evangelho, porque é a prática do Evangelho, o conhecimento do Evangelho que vai nos ajudar a mudar. Foi o Evangelho vivo, através de Jesus, que fez com que Madalena mudasse, Paulo de Tarso mudasse, e todos os outros que o seguiram. É o Evangelho dentro do meu coração que me faz olhar uma cena onde uma criança está dando a notícia de que foi curada do câncer e que faz meu coração ficar quentinho e que eu choro de emoção. Como esses vídeos que a gente vê das crianças que estão vendo e enxergando pela primeira vez. Como o vídeo de um neto carregando a sua avó nos braços para levá-la de um lugar ao outro. Né? Como aquela criança que, quando acontece ou leva um susto, vem correndo para o nosso colo e nos abraça, esperando ali encontrar a segurança. Isso é Evangelho, é amor. Mas nós precisamos levar esse Evangelho para o outro também e para os nossos corações. Aprendendo a perdoar aquele que ainda é insuportável aos nossos olhos. Aprendendo a não desejar o mal àqueles que nos prejudicaram. É difícil, muito, mas depende de uma prática de todo dia buscarmos fazer algo diferente. Então, esse Evangelho, ele vai cuidar daquelas placas de ódio que nós temos dentro de nós. E retirar essas placas. E tirarmos a dureza que habita no nosso coração para a maleabilidade do amor. Né? Então, o Evangelho, ele é um bálsamo. Quando nós estamos tentando arrancar esses sentimentos que nos prejudicam tanto e colocar algo que nos dê a satisfação de viver plenamente feliz. Haroldo Dutra fala uma frase interessante. Só experimenta instabilidade
quem caminha com os próprios pés. E nós temos 2 pés, né? Vocês imaginam, né? E aí, quem não tem instabilidade é quem caminha com as asas. E quem é que tem asas? Os anjos. Então, para que nós possamos viver um dia sem a instabilidade, do medo da queda ou do curativo pós-queda, nós teremos que ter asas e nenhum de nós tem. É comum, é normal ter a instabilidade emocional, espiritual, mas o mais importante é o quê? Balança, mas não cai, né? Então a gente pode até dar aqueles passinhos para frente e de repente apruma o corpo e não vai de cara no chão. Não é isso? Né? Então é importante a gente saber disso, que é comum, é normal. Nós temos que buscar na luz do Evangelho essa força necessária, né? Buscar essa luz do Evangelho que já habita em nós, porque fomos criados por esse amor. E aí, tem uma frase muito bonita que eu queria falar aqui para vocês. Só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, que a força não consegue, que a brutalidade jamais conseguiu, tudo se purifica ao toque de amor. Então, é aquilo que a gente observa nas sessões de desobsessão. Quantas vezes nós estamos ali com o espírito difícil, chefe de uma falange, e a gente vai conversando, e envolvendo aquele espírito com amor, e tudo se resolve. Porque ele aceita ajuda. Quantas vezes no plano espiritual, os amigos vêm até os nossos lares e tudo mais, para nos fazer pensar no quanto de amor nós precisamos de ter para aquela ou outra pessoa para melhorarmos das nossas mazelas. Como é bom tirar um peso do nosso peito quando nós pensamos, nossa, desliguei de tal pessoa, perdoei. Né? É rejuvenescedor a gente estar disposto a ser feliz, transformando pelo amor. Então, Joana de Ângeles fala que o amor tem uma força que transforma tudo, a gente percebendo ou não. Né? E eu preciso escolher me amar, eu preciso escolher mudar essas crenças limitantes. Né? Eu tenho consciência de que eu acho que eu não mereço ser feliz, então essa consciência vai me ajudar. Então, por exemplo, se eu começo a ficar agoniada com uma promoção no trabalho, eu preciso de parar e falar, ops, você já reconhece isso, é uma crença limitante, achando que você não merece essa promoção. Essa crença é velhinha, não tem mais força. Vamos acreditar que agora mudou? Se está chegando para você esta mudança, é porque você merece. Se você tem amigos maravilhosos do seu lado, você merece cada um deles. Né? Se você tem pessoas que não são bacanas te rodeando, mude. Se conecte com aquelas outras que você admira, estabeleça outras relações. Né? Olhe para você diariamente. Eu me amo. Né? Eu me aceito, eu me respeito. Olhe para você e veja a sua vida. Agora, se tivesse um espelho diante de você, quem é você? Esse vencedor, essa vencedora. Quantas dificuldades você passou na vida e venceu? Quantos erros você cometeu e quantos você parou de cometer e mudou? Quantas pessoas você desejou bem?
Como você consegue amar o seu pai, a sua mãe e tantas pessoas da sua vida? Você venceu. Como não olhar com amor para uma pessoa como você? Como não operar mudanças depois de tantas vitórias? Não seja teimoso ou teimosa. Acredite que você merece. A solidão, ela é opcional e temporária. A dor, né, ela existe, mas a gente sabe que o sofrimento, de acordo com a dor, a intensidade, né, e a frequência, a permanência, somos nós que colocamos. Por isso tem pessoas que não saem do processo do luto e tem pessoas que seguem adiante. Olhe com você com amor, sabendo dos traumas que você vivenciou, das tristezas, dos choros escondidos, das escolhas erradas, e você deixou tudo aquilo. Está recomeçando de novo agora, porque o tempo é agora. Ah, mas ontem, mas hoje de manhã, não, é agora. Agora. Escolher mudar e escolher deixar o amor fazer parte da sua vida para te transformar. Isso é que nós precisamos agora. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Não foi fácil sobreviver a tudo isso. Quantos, na nossa situação, não encontraram o caminho da corrupção, encontraram o caminho da prostituição, encontraram o caminho da desonestidade, da violência, das drogas. E nós estamos buscando vencer tudo isso para não continuarmos nesses caminhos. Somos vencedores. E o universo nos ama, porque o universo é o nosso Pai. E existem inúmeras pessoas que te amam e você nem se dá conta. Que estão em outra dimensão, talvez aqui agora, te abraçando, te cuidando. Seja o seu pai, que já habita outra dimensão, a sua mãe, que foi morar na outra dimensão, os seus amigos de outras vidas que estão aí do seu lado, te incluindo, ou dessa vida, que estão nesse momento fazendo uma oração por você, ou aqueles que te admiram e querem que você vença. Ninguém está sozinho. Nós precisamos de tomar posse desse sentimento de amor, que não é egoísmo, não é egocentrismo, é amor. Amor cuidado, amor cura, amor alegria, amor, simplesmente amor. Pense nisso. Vamos pensar nisso com carinho. O amor muda quem ama e altera para melhor o mundo em que se vive. Joana de Ângeles. Vamos fazer a nossa oração. Pai de infinita bondade, Deus querido, neste momento nos colocamos diante de Ti, Pai, com a emoção que nos vem no coração, por tamanha gratidão pelas bênçãos da vida. Tantas bênçãos que não conseguimos enumerar aqui agora. Mas, de forma geral, agradecemos pela nossa vida, pela vida de todos que nos cercam. Agradecemos pela saúde, pela doença, professora, para que ela nos ensine o processo da cura. Agradecemos, Pai, essa natureza majestosa, maravilhosa. Agradecemos as pessoas fantásticas
os amigos e irmãos que surgem no nosso caminho, os amores que vivenciamos, materno, paterno, de companheiros, filiais, fraternos, amores amigos. Agradecemos cada um que cruza o nosso caminho com uma finalidade específica, de somar, de ensinar, de fazer com que possamos mudar a rota. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela presença amiga dos nossos mentores neste momento, cuidando de nós e nos tratando das nossas dores, dos nossos processos de doença. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por ter enviado o seu Filho Jesus aqui para nos ensinar. Obrigada aos valorosos cristãos do cristianismo primitivo até os dias de hoje, que saem do conforto dos seus lares, dos confortos materiais e do conforto espiritual, para poderem estabelecer aquelas lutas internas, estabelecer forças para a nossa evolução. Aqueles que se dedicam a levar o pão a todos aqueles famintos. Obrigada, Pai. Obrigada aos valorosos profissionais de todas as áreas, que com a inteligência transformam este mundo num mundo melhor. E obrigada por esta semente de luz do amor que o Senhor colocou nos nossos corações e que nesse instante nós vamos vibrar e sentir essa luz crescer dentro de cada um de nós, envolvendo todas as nossas células, todo o nosso corpo, físico e espiritual. Que essas luzes possam nos acolher e nos fortalecer, e que possamos seguir a caminhada sem jamais desistir do amor. O amor que salva, o amor que consola, o amor que nutre a nossa essência. Assim, com esta prece, com imensa gratidão e rogando forças para continuarmos a nossa jornada, pedindo o amparo e a proteção dos nossos lares, dos nossos pais, de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Muita proteção. Nós finalizamos este momento de oração, dizendo obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus, Mestre amado. Obrigada a todos os mentores, nossos anjos da guarda, e a todos vocês que, de alguma forma, nos auxilia a continuar esse projeto que é de amor. Muito obrigada, que assim seja. Amigos queridos, finalizamos mais um estudo de oração, né? Que coisa boa a nossa persistência, né? Começamos lá em 25 de março, por aí, né? E estamos aqui, já entrando em outubro, né? Daqui a pouco é o Natal, e nós firmes aqui, diariamente, para podermos orar e pedir por todos aqueles que amamos e por todos aqueles necessitados. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, nos ilumine e abençoe e cuide de nós, no nosso sono, da nossa noite, da nossa semana, da nossa vida. É muito bom estar com vocês aqui. E amanhã, às 18 horas, teremos mais uma vez o nosso estudo de oração. Se você gostou do nosso estudo de hoje, dê like. Se você quiser divulgar esse vídeo para que possa ajudar alguém, vá até o YouTube e compartilhe o vídeo, não tem problema algum. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque
quanto mais inscritos, mais a plataforma nos auxilia e podemos ter melhores opções de trabalho. O meu muito obrigado a todos vocês, o meu abraço fraterno, sincero, carinhoso. E amanhã às 18 horas estaremos aqui novamente. Uma boa noite, meus amigos, minhas amigas. Até amanhã, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer.